A emenda está consubstanciada nos seguintes termos: o devido processo legal assegurado na Constituição Federal é caracterizado por dupla proteção ao cidadão, tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, quando assegura paridade total de condições entre o cidadão e o Estado, afirmando a amplitude da defesa e do primado do contraditório, onde são inseridos os princípios que tratam do direito a ter acusação certa, defesa técnica, publicidade dos atos do processo, citação válida, produção ampla de provas, de ser processado e julgado por juiz competente, aos recursos, à decisão imutável e à revisão criminal. Resta evidente que não pode acusador decidir o processo administrativo disciplinar. Poderá, por certo, aplicar sanção disciplinar decidida por órgão julgador, mas não acusar, instruir, decidir, aplicar a sanção. Os princípios constitucionais que afirmam o devido processo legal, administrativo, o contraditório e o direito pleno de defesa não autoriza essa forma procedimental. Afasta-se a aplicação do artigo 42, inciso 5º da Lei Complementar número 734/93, que diz ser atribuição do Corregedor-Geral instaurar, presidir, decidir o processo administrativo sumário, aplicando as sanções cabíveis. Conhecimento da preliminar para anular a decisão do Corregedor-Geral do Ministério Público. E me permito aqui destacar, ressaltar excertos do voto do eminente relator. Da simples leitura do artigo 42, diz ele, inciso 5º da Lei Complementar número 734, vê-se que aquela legislação avançou com relação à regra geral do artigo 17, inciso 5º da Lei número 8.625, resta evidente que não pode o acusador decidir processo administrativo disciplinar, poderá, por certo, aplicar a sanção disciplinar decidida pelo órgão julgador, mas não acusar, instruir, decidir, aplicar a sanção. Os princípios constitucionais que afirmam o devido processo legal administrativo, o contraditório e o direito de pleno de defesa não autorizam satã forma procedimental. Nos procedimentos administrativos disciplinares que tramitam nesse Conselho Nacional, o senhor Corregedor Nacional, que os pode instaurar e instruir por regra regimental adequada à norma constitucional, afirma necessariamente o seu impedimento para qualquer decisão. Essa é a regra que deve prevalecer ao acusador, é defeso julgar. Meu excelentíssimo presidente, nós devemos entender que a função do Conselho Superior Nacional do Ministério Público é ter uma jurisprudência que se mostre uniforme, que se mostre canalizada. Não se pode conceber, não se pode admitir, em sentido lógico, que hoje esse Conselho discrepe de antecedente por ele aqui lavrado, posto que consubstanciado na rigidez da Constituição Federal, na sua interpretação mais digna, na sua interpretação mais magna. Aliás, devo levar à guisa de consideração, e talvez o fato que eu vou aqui expor, de ordem legislativa, não é do conhecimento de Vossa Excelência. Há pouco, por intermédio da Lei 1147, de 6 de nove de 2011, houve alteração na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. E qual foi um dos primados dessa reforma legislativa? Por ela, o Corregedor-Geral assume função semelhante àquela do Corregedor-Geral desse Conselho Superior. Ele pode, quando muito, baixar portaria para instauração de sindicância, que funcionará como elemento propedêutico do processo administrativo. Em torno do inciso 5º, do artigo 45,
que deu amparo para que o Corregedor-Geral instaurasse aquele procedimento, colhesse a prova e julgasse o que é defendido pela Sua Excelência, o relator desse feito, está consignado normativamente com os seguintes dizeres, claros e inequívocos. O processo administrativo sumário, destinado à apuração das infrações punidas com as sanções indicadas no artigo 237, inciso 1, 2 e 3, que diz respeito à advertência, censura e suspensão, que é o caso dos autos, dessa lei complementar, será instaurado por portaria do Corregedor-Geral do Ministério Público, instruído pela Comissão Processante Permanente e decidido pelo Procurador-Geral da Justiça. Isso, para nós, é claro, é evidente, é irretocável, é insofismável que o novo legislador entendeu de forma pacífica que a norma do inciso 5º do artigo 45 é inconstitucional, porque ela fere o devido processo legal, o due of law, que tem em seu bojo, que tem em seu contexto a garantia da ampla defesa do contraditório, que não pode ser arrimada, que não pode ser sustentada, que não pode ser levada a efeito quando um único órgão acusa, coleta prova e julga. Ora, diante desse contexto, nada mais evidente, com a permissão de Vossa Excelência, que a sua inteligência não deve ser concebida porque ela se mostra hoje avessa à própria legislação do Ministério Público do Estado de São Paulo e avessa ainda mais no próprio contexto constitucional. No que diz a autifatora, que eu aqui coloquei como gritante ofensa ao contraditório, eu devo considerar, para encerrar, que a Suzana von Richthofen, que foi condenada por parricídio e matricídio envolvendo Manfred e Marisa, seus pais, foi ouvida somente pelo juiz de direito das execuções criminais de Taubaté. Não sei se foi de forma formal ou não, diante de seu advogado e diante do membro do Ministério Público. Na realidade, por intermédio de situação fática envolvendo essa presa e condenada, há inúmeras imputações que gravitam em torno do processo administrativo disciplinar, que contém 22 imputações acerca do revisionando. Suzane não foi ouvida na sindicância administrativa como procedimento propedêutico para o processo disciplinar. Não foi ouvida no processo disciplinar. Eu não a vi pessoalmente e nenhuma vez. E, arrimado nesse depoimento dela, que foi dito aqui no voto hoje, o Corregedor-Geral condenou o revisionando aqui presente e a sua condenação foi ratificada, foi sancionada pelo Colégio de Procuradores do Estado de São Paulo. Aliás, o próprio Corregedor-Geral, na sua sustentação, afirma o seguinte: isso é um absurdo. Eu não posso conceber, no Estado democrático de direito, que isso venha a ocorrer. Ele afirma o seguinte: ela admite que ela foi ouvida no juiz das varas de execução, não precatória, não. Foi ouvida aleatoriamente. Ele diz o seguinte: a validade de seu depoimento não foi rechaçada por nenhum elemento de prova. Eu estou questionando se o depoimento que ela prestou naquela corregedoria tem conotação ou não com os fatos inerentes ao processo administrativo. O que nós não estamos aceitando é que ela não compareceu
para ser reperguntada. O contraditório não foi exercido em relação aos fatos que ela narra junto àquela juíza corregedora. Não bastasse isso, os promotores de justiça da UFELCA e Luiz Henrique Pacini Costa, bem como os funcionários do Ministério Público, Edgar Rufim Júnior, Eneida Luzia de Souza Pinto e Mônica Quintas Ratos, não foram ouvidas no processo administrativo disciplinar sumário. Ora, se isso não se opor ao contraditório e à ampla defesa, eu não consigo explicar a Vossa Excelência qual é o conteúdo de inteligência desse preceito constitucional. Enfim, estou encerrando. Está esgotado. Enfim, Excelência, pela própria dignidade deste colegiado superior, que deve, sim, fiscalizar de forma exemplar todos os órgãos do Ministério Público, com bastante independência. E, por isso, eu até entendo, fazendo um paralelo com o que aqui está se discutindo, que o Congresso Nacional tem que eleger o Conselho Nacional do Ministério Público como órgão independente, não vinculado a nenhum tipo de Ministério Público, principalmente da União. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. E indago se o relator teria alguma consideração adicional a fazer. Presidente, em homenagem ao nobre advogado, eu só gostaria de destacar um aspecto. É que, segundo o entendimento pacífico na jurisprudência, os órgãos administrativos estão impedidos de declarar a inconstitucionalidade de lei. E, à época do julgamento desse processo disciplinar, a legislação paulista previa esse procedimento, que se desenvolveu de acordo com as normas ali previstas. O Supremo Tribunal, como eu acentuei no meu voto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se defrontaram com situação semelhante e se pronunciaram no sentido da validade desse procedimento. De modo que são esses aspectos que eu queria destacar para ratificar o meu voto. Perfeito. Colho, então, os demais votos. O conselheiro Jefferson Coelho está impedido. Conselheira Maria Esther. O relator, senhor presidente. Conselheira Thaís Ferraz. Perfeito. Então... Posso só fazer uma pergunta? Pois não. Relator, só para não ter que pedir vista também. No caso específico, na legislação do Ministério Público de São Paulo a previsão de recurso por órgão colegiado? E se foi feito... Foi-se. O Colégio de Procuradores se pronunciou mantendo a decisão do corregedor. Presidente, apenas para registrar por que estou pedindo, é que, como tivemos uma decisão, se não me engano, relativamente recente, também do Ministério Público de São Paulo, aqui, em que essa questão foi enfrentada, eu gostaria de resgatar esse voto que foi dado, se não me engano, pelo conselheiro Cláudio, até para entender qual foi o encaminhamento que demos e como é que superamos essa questão naquele caso, para, eventualmente, até se for o caso, acompanhar o eminente relator, mas diante desse entendimento anterior tomado também. Claro. Também peço vista, senhor presidente. Ok. Proclamo, portanto, o resultado. Após o voto do conselheiro relator, no sentido da improcedência do pedido, pediram vista a conselheira Thaís Ferraz e o conselheiro Tito Amaral. Aguardam os demais.